Como vocês estão? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão conseguindo me ver? Bem ok para mim? Muito boa tarde para vocês. Que bom ver vocês aqui. Andrine, M, Sara, Andréia, Ariane, Daiane, Jazineide, Roberta, sejam muito bem-vindas. Façam bom uso dessa aula, vai ser uma aula maravilhosa, onde vocês vão aprender muito. Eleusa! Vocês vão aprender muito hoje, vão absorver um conteúdo preciosíssimo. Então, estejam com o coração aberto, estejam preparadas para ouvir e para absorver tudo que vai ser falado aqui. Não vai ser só eu que vou falar nessa aula. A Amy vai entrar aqui, vai falar um pouquinho com vocês, a Andrine, todas nós, né, somos alunas do Dr. Jorge Rodrigues. Ele é o nosso mentor, é a pessoa pela qual, né, nós aprendemos tanto, nós aprendemos sobre Deus, sobre como realmente encontrar o amor de Deus, sobre como aprender a lidar com as situações da vida, sobre amadurecimento, nós aprendemos sobre comportamento, e nós aprendemos tanto. Ei, Claudinha, que bom ter você aqui! Com ele, nós aprendemos muitas coisas e nós queremos, de agora para frente, compartilhar cada vez mais com vocês tudo isso que nós temos aprendido com ele e tudo isso que tem transformado a nossa vida. Porque só aprender ou só ouvir alguma coisa, isso não nos transforma. O que que vai nos transformar verdadeiramente quando nós ouvimos, aprendemos e aplicamos tudo aquilo que nós aprendemos? Então, seja com as pessoas que estão à nossa volta, seja na nossa casa, seja na nossa comunidade, seja na internet, nós estamos passando todo aquele conhecimento. Porque quando nós passamos, né, a Bíblia fala para nós muito claramente: o generoso prosperará. O que que quer dizer isso? Nós vamos dar frutos. A prosperidade aqui está correlacionada aos frutos. Aquela pessoa que ela lança a semente, ela espera o tempo oportuno e aquela árvore vai crescer, vai dar bons frutos. E nós procuramos isso. Nós procuramos levar essa semente, plantá-la na terra fértil, que é o coração de vocês, para que essa semente chegue aí e ela dê frutos. Ela encontre um bom lugar para frutificar. Seja principalmente no seu relacionamento, na sua casa, com seus filhos. Nós queremos levar isso para vocês. E aí, agora, eu vou fazer uma introdução e depois a Amy vai entrar e vai falar com vocês algo um pouco mais aprofundado, e aí nós vamos contribuindo aqui ao longo dessa aula. Eu não sei se todas têm esse conhecimento, mas nós não somos só esse corpo. Nós somos três partes. O que que são essas três partes? Nós temos corpo, alma e espírito. Todas nós temos isso, corpo, alma e espírito. E ora, o nosso corpo, ele vai beber tô que viajando na maionese, né? Ora, a nossa natureza corporal, ela vai beber desse corpo, das coisas do mundo, e ora ela vai beber das coisas do reino, das coisas de Deus. Então, ela sempre vai ter uma tendência a buscar o que é mais fácil. E o que que vai ser mais fácil? Sempre fazer aquilo que ela está acostumada, sempre aquilo que é mais cômodo, sempre o que está no mundo. E do que ela realmente precisa? De Deus, das coisas difíceis, das coisas árduas, daquilo que nos custa. Então, nós vamos estar sempre bebendo dessas duas naturezas e nós vamos estar sempre tendo que fazer escolhas, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, em qualquer tempo, nós sempre vamos estar escolhendo do que nós vamos beber, qual atitude que nós vamos tomar, e como nós vamos tomar essa atitude, pelo que nós vamos estar sendo guiados. E aí, mais imatura for a nossa personalidade, mais nós tendemos a beber da natureza do mundo, mais da natureza corporal, mais da nossa indisciplina, mais da nossa dessa parte afetada da nossa psique, mais de tudo aquilo que é fácil. E quanto mais madura nós nos tornamos, mais nós vamos encontrando prazer nas coisas difíceis. Mais prazer nós vamos encontrando em nos tornar uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais focada, uma pessoa disposta a melhorar, uma pessoa disposta a crescer, uma pessoa disposta a aprender. A Bíblia, ela fala, tem um versículo lá, eu não lembro exatamente como está no versículo, mas eu quero que vocês tragam à memória esse versículo que fala assim:
que o alimento sólido, ele é para o Eu já adulto. li um cara que não acredita em Mas o isso. leite é para as crianças, é Prova para com quem está imaturo. falar Nós passamos uma vida isso, toda eu dentro acho da que igreja, uma eu vida tenho toda uma ideia do que a gente vai passando por precisar. Sempre situações, assim também. passando por momentos e Isso aí pensa, continuando querendo leite. Só temos que que o adulto estudar por que aí. se Em alimenta algum só de lugar, leite, ele manda está pra quieto. gente. E como nós, que certamente Agora, é um aquele que computador, se a gente tem alimenta, para acreditar no conhecimento aquele que se alimenta bem, e que eu acho ingere isso, ele vai perseguir sólido, ele tem provavelmente forças tá? para Se poder tiver compreensão, passar pelas adversidades da vida. Tem um outro versículo que fala comigo desde muito pequena, que ele fala assim: se você correu com homens e se cansou, como você vai correr com cavalos? E esse versículo ele sempre me pegou, porque todas as vezes que eu me via cansada com nada assim, né? Claro, gente, as circunstâncias da vida, né? Mas com nada, eu falava assim, gente, como que algum dia eu vou ter suporte para suportar alguma coisa mais difícil, ou uma guerra espiritual, ou algo do tipo? Como que eu vou ter esse suporte? Como que eu vou ter corpo para suportar tudo isso? E aí eu fui entendendo. Cada vez que eu vou amadurecendo e que eu vou crescendo nessa escala de a proximidade com Deus, e de vivência, e de maturidade nas relações, e de olhar para situações de uma forma que eu não olhava antes, eu fui aprendendo que isso não é tão difícil. Só precisa trocar o alimento. Se eu continuar ingerindo coisas fáceis, situações fáceis, procurando pelos caminhos fáceis, eu sempre vou estar ingerindo leite. Agora, quando eu começo a procurar por situações que me gerem desconforto, mas que me mostram lá na frente que eu vou crescer, eu estou ingerindo alimento sólido. A gente vê muito isso na academia, né? A academia não é um trem que dá um resultado do dia para o outro. Leva tempo. Mas quanto mais você faz, melhor você fica. Por mais que seja ruim, a gente não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de ir, mas tem que ir. Tem que ir. São bons os resultados e a gente custa ver esse resultado. Só que você sabe, aquele esforço momentâneo está te produzindo uma glória lá na frente. E a glória é você olhar e falar assim: Uau, ela tá bombada! É isso, nós estamos sendo bombadas. Nós estamos treinando para ficar bombadas espiritualmente, bombadas no nosso comportamento, bombadas nas nossas atitudes. Nós estamos treinando para isso. Então, a ao minha longo dos dias agora, depois que passar a nossa conversa, que a gente trocar essa ideia, que vocês aprenderem um pouco mais sobre isso, eu quero que vocês, ao passar por Eu situações gosto de de academia, tá? Eu sou um ET. só um instantinho aí, deixa eu desligar esse som aqui. Ao longo dos dias, conforme vocês forem passando por essas situações difíceis, eu quero que vocês se lembrem assim: eu preciso ficar bombada, eu preciso ficar forte, eu preciso levantar e falar assim: olha, tá cheio de músculo. É isso. Levem na brincadeira, mas saibam que é sério. Crescer dói. As crianças, quando elas estão crescendo, tem aquela fase que fala assim: a dor do crescimento, né? Literalmente dói na carne esse crescer. E em nós também vai doer. Mas essa dor, quando ela tem um propósito, você consegue suportar ela. Você consegue olhar para ela e falar assim: se o Senhor quer, eu também quero. E esse abraçar da dor é o que vai transformar toda a sua história. E mais do que isso, né? Eu sei que em alguns momentos a gente passa por algumas situações na vida em que a gente acha a nossa dor realmente muito grande. A gente acha os momentos que a gente está passando algo que realmente é sufocante. O que a gente precisa nessas horas são pessoas que consigam olhar além dessa dor e mostrar para nós que é possível. Então, estar ao lado de pessoas que nos mostram essa possibilidade, ela nos traz aquele refrigério que a gente tanto precisa para continuar. Então, não poupe esforços para estar ao lado de pessoas que te mostram que é possível. E às vezes você está passando por alguns momentos, em algumas situações, que as pessoas que estão à sua volta não estão te motivando. Pelo contrário, elas estão falando assim: não estou entendendo por que que você está lutando ainda. Eu não estou entendendo por que que você está pelejando com isso ainda. Eu não estou entendendo por que que você continua dando murro em ponta de faca. Eu não estou entendendo por que que você continua fazendo isso. Mas dentro do seu coração tem uma coisa que não te deixa parar. Aí você fala assim: meu Deus, até onde eu estou errando? Até onde eu estou errando? Porque dentro do meu coração tem certeza que é para continuar, mas a minha circunstância não mostra que isso é para continuar. E aí você fica naquela guerra interna. Será que o que eu estou fazendo realmente é o certo? Ou será que eu estou fazendo e agora eu já devia ter parado? E aí entra a guerra
entre você escolher o que é árduo e o que é fácil. E como que você vai realmente prosseguir e não desistir no meio desse caminho? Você tendo pessoas, gente, assim, por mais que seja uma única pessoa, mas você tem que ter pelo menos uma pessoa do seu lado que enxergue esse futuro que você não está conseguindo ver. Se você não tiver essa única pessoa, a chance de você concluir o que você começou é muito pequena. Eu não vou falar que é impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas sem uma pessoa do seu lado, as dificuldades vão aparecer, as situações vão vir e você vai desanimar, você vai parar, você vai se perder. Por isso que a Bíblia é tão clara para nós, né? E eu sempre vou trazer a Bíblia aqui para poder falar para vocês. Ela fala que o cordão de duas dobras, ele é um cordão mais forte, porque além de ter as duas pessoas, ainda tem a presença de Deus ali para poder suportar todas as dificuldades. E tem uma outra coisa que tem a ver com a neurociência, que, é, claro, confirmando tudo que está na Bíblia, é o nosso maior livro, mas fala assim que quando tem duas mentes juntas, é como se automaticamente a união dessas duas mentes formasse uma mente maior. E é por isso que quando a gente está ao lado de pessoas e conversando assim na mesma sintonia, sabe quando você fala assim, gente, parece que a pessoa está lendo meu pensamento, de tanto que a gente está conectado, surgem ideias mais legais, surgem ideias melhores. Por quê? Porque as duas mentes estão formando essa mente maior. Onde dois ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor está. Então, essa conexão, ela gera esse boom de ideias, essa realização, essa força para continuar, essa força para lidar. E aí, o que que é que nós proporcionamos aqui? Justamente essa junção, para que você entenda que estando em um ambiente onde as pessoas têm a mesma visão e o mesmo entendimento que você consegue crescer e avançar cada vez mais rápido. E o melhor do que isso, né? Quando nós encontramos essas pessoas e conseguimos andar ao lado delas, ao lado, e isso é muito importante, no caminho, nós estamos todas juntas no mesmo objetivo, a gente consegue cada vez mais alcançar aqueles pequenos sonhos que nós temos, né? Hoje, para mim, por exemplo, foi um dia de realização de sonho. Chegou para mim o meu tão sonhado e esperado Holy Land, meu microfone. Isso aqui, gente, é uma conquista para mim que eu não sei explicar para vocês o quanto eu sonhei com esse microfone. Uma coisa tão simples, mas para mim isso aqui é uma realização de um sonho. E eu chorei igual um menino pequeno, que eu falei, meu Deus, chegou. Mas eu acreditei desde sempre que isso era possível. Eu não sabia quando, mas ia acontecer. Ia acontecer. E agora, voltando para os nossos temperamentos, então vocês vão lembrar o seguinte: quanto mais imaturo, mais esse temperamento vai ser aparente, mais ele vai realçar em você. Então as pessoas vão olhar para você e falar assim: nossa, tem uma cara de sanguínea com essa falação sua. Você tem uma cara de sanguínea com esse jeito que chega e toma o ambiente inteiro. Você tem uma cara de sanguínea, tudo que você começa, você deixa para o lado. Você tem uma cara de sanguínea, você não gosta muito de planejamento. Você tem uma cara de sanguínea. Aí as pessoas conseguem perceber muito fácil. Agora, quando você vai amadurecendo, essas características elas vão se camuflando com as dos outros temperamentos. E esse camuflar é que é o grande segredo, porque você começa a absorver características de ambos os temperamentos, dependendo do que você está fazendo. E aí o que era fraqueza começa a se tornar força. E aí, agora eu não vou estender sobre essa parte de você pegar as características, porque eu quero que a Amy fala para vocês justamente sobre esse comecinho. Como que nós sabemos o que que são os temperamentos? Como que nós vamos saber como aprender sobre esses temperamentos e como, principalmente, aplicar isso tudo em nós? Então, a Amy é uma terapeuta do Dr. Jorge, minha amiga, e ela vai conversar com vocês. Essa mulher, gente, isso aí é um crânio ambulante, tá? Eu nunca vi uma pessoa inteligente desse jeito, dessa natureza aí, não. A mulher realmente é demais. Com vocês, a Amy, ela vai falar para vocês sobre toda essa introdução aí sobre os temperamentos. É com você, Amy. Oi, meninas. Obrigada, Letícia. Então, como a Letícia acabou de falar, a gente precisa superar as nossas partes baixas. Só que para superar tudo aquilo que é carnal, a gente precisa conhecer. E esse movimento de conhecer é o que a gente vai fazer agora. É o primeiro passo.
Vamos pensar nos temperamentos. Quem aqui já ouviu falar dos temperamentos? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Acho que praticamente todo mundo. Tem gente que tá com a câmera desligada, mas então, os temperamentos, não sei se o pessoal aqui tá com a câmera desligada, é o colérico, representado pelo fogo, o melancólico, representado pela terra, o fleumático, representado pela água, e o Amy, sanguíneo. vou Oi? continuar. Pessoal, quem tá com a câmera desligada, por favor, deixa ligada. Por mais que não seja nada, é só pra gente ver vocês, só pra gente ter noção do que tá acontecendo. E por ser uma aula, quanto Ai, mais vocês estiverem aqui, mais fácil é pra gente comunicar. Porque nós estamos vendo vocês. Aí a gente sabe se vocês estão entendendo, se vocês estão participando, se vocês estão conseguindo absorver. Tá bom? Então, por favor, liguem a câmera, conversem no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir mandando no chat, que a Amy vai conseguir observar isso daqui e responder vocês. Ah, desculpa, tirar as dúvidas. Então, fala assim: opa, entendi isso, peguei, olha que bom. Mandem sempre no chat. E se vocês quiserem falar alguma coisa, aí tem uma opção que é só clicar na tela assim. Aí tem três pontinhos, você vai colocar levantar a mão. Nesse levantar a mão, assim que ela acabar a fala, né? Ela passa a fala para vocês e aí vocês podem fazer perguntas e tirar dúvida com ela. Amy, pode continuar. levantar a mão é muito importante porque aí vocês sobem e eu vou ver vocês bem aqui no alto, aí eu consigo responder com mais facilidade. É, Então a gente estava falando o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Ai! O sanguíneo e o sanguíneo que é representado pelo vento, pelo ar. E muita gente fica tentando dar o comportamento. Ah, porque o sanguíneo faz assim, porque o colérico é assado. E por muito tempo eu também pelejei dessa forma. E dessa forma eu me confundia. E eu não sabia o que que eu era. Só que a ciência dos temperamentos não partiu daí. Ela partiu da análise dos elementos, como eles são na natureza. E agora eu vou fazer um exercício pedindo a imaginação de vocês. E aí vocês vão aprender a identificar temperamento com muito mais facilidade, se não acertar 100%, a pelo menos ter uma direção maior para entender o seu temperamento e o temperamento das pessoas que estão ao lado. Vamos pensar, a princípio, numa pedra, na terra. A terra, ela é mais fria. Se você pega a terra e você solta a terra, imagina a terra, ela automaticamente cai. As chances da terra ir para cima é só quando vem um vento, mas ela, pela natureza dela mesma, ela sozinha, ela cai. Ela tende para baixo. Ela tende a uma certa quietude. Aí tem gente que vai falar: ah, então a terra é sempre quieta. Não. A terra também faz terremoto. Ela tende a ficar quieta. Mas em ocasiões extraordinárias, ela se movimenta. E quando ela se movimenta, pode ser um negócio muito forte e todo mundo vai perceber. É muito firme. A terra, ela não é só terra, ela pode ser um pouco mais úmida também. Presta atenção que a terra seca não dá fruto. A terra úmida é uma terra fértil, onde tudo que se planta dá. E aí já é uma atenção para quem for se identificando como melancólico, como uma pessoa mais terra. A pessoa que ela é mais terra, ela precisa estar sempre buscando um pouco de umidade. Ela precisa estar sempre aprendendo com os temperamentos mais úmidos, para ela ser mais fértil. E é por isso que esse relacionamento que a Letícia falou, de a gente estar se misturando com o outro, é tão perfeito, é tão de Deus, porque você vai se modificando, você vai se aprimorando e se melhorando. Pensa na terra muito seca. Você pega a terra úmida, você modela ela. Você tem uma argila, de repente, você modela ela. E aí você fez um lindo jarro. E aí você levou ele no fogo. Às vezes a vida para o melancólico foi um fogo muito forte. E aí ele ficou aquela coisa linda. Vocês devem conhecer pessoas que são maravilhosas, impecáveis, maquiagem,
postura. A pessoa tá lá implacável. Ela vai escrevendo, ela vai escrevendo, ela vai escrevendo, ela faz, ela executa tudo com muita perfeição. Só tem um problema. Aquele vaso lindo, maravilhoso. Se você não tomar muito cuidado, ele quebra. Porque a louça não é uma coisa que você pode deixar cair no chão. E ela se tornou louça, ela se tornou dura, porque a vida lhe queimou demais. A meu conhecer, só tem uma solução nesses casos: passar pela mão do oleiro. É só o oleiro que pode quebrar um vaso e fazê-lo de volta, todo novo, sem que ele perca um só detalhe de sua essência. Esse é o melancólico. E o fleumático, como é que é? O fleumático é a água. Pensa na água. Talvez a imagem que vai vir na sua mente é um rio. Um rio calmo, mas que caminha. O natural da água na natureza é estar em um movimento, mas é um movimento discreto, é um movimento tranquilo. E se você prestar atenção, a água, ela vai correr de acordo com a circunstância. Então, uma água perto de uma cachoeira, ela vai correr bem rápido e com força, porque a vida lhe empurra. A vida lhe tirou o chão, então ele vai. Aliás, você quer fazer um fleumático caminhar? Eu falo que tem que deixar a água bater na bunda, senão não vai. Tem que, tem que deixar, a circunstância tem que estar muito apertada. Mas, cara, quando a circunstância apertar, você vai ver essa pessoa agir como ninguém. Nossa, vai botar o colérico no chinelo. Por quê? A água da cachoeira, ela cai e chega lá no fundo intacta. Ela chega a mesma água, ela não perde força, ela não perde intensidade, ela não deixa de ser ela mesma. Então, quando tira o chão do fleumático, ele tem competência para continuar. Ele vai mudar o jeito de agir, mas ele não muda quem ele é. E aí ele vai mudando, aí às vezes vai passando um trecho, a água fica mais tranquila. Então essa pessoa vai caminhar. E se o mundo está tranquilo, o fleumático ele se adapta fácil. Ele consegue acalmar. Coisa que o temperamento quente tem dificuldade de fazer. O fleumático consegue se acalmar. Se ele tem um momento ali onde fica mais tranquilo, ele fica até quase parado. Mas aí vem a atenção. Água parada demais, ela tá fora da natureza. Ela vai estar numa poça. E poça é água de dengue. Poça é água onde vai dar bicho. A poça não tem peixe. A poça não tem vida. Então, quem é fleumático precisa ter algum movimento. Precisa olhar para a vida e ver aonde está o movimento e seguir. Eu sei que talvez isso possa estar muito devagar, mas eu estou falando bem devagar para poder entrar mesmo no inconsciente a imagem. Eu quero que vocês imaginem. E também para não... Porque vai fazer sentido depois quando vocês forem entender qual é o temperamento de vocês. Fala, Letícia. Isso que você falou sobre a água na poça, todos os fleumáticos deveriam prestar muita atenção nisso, porque quando que um fleumático flui? Quando ele está conectado à fonte. Quem conseguiu pegar isso aqui? Quem Tem que conseguiu estar pegar conectado. isso aqui? Quando a água sai do rio, quando ela tenta por força própria fazer o caminho dela, dá bicho. Ela Dá bicho. perde a essência dela, ela perde a forma dela, a fluidez dela. Ela perde tudo que ela tinha de mais belo e de mais forte e de mais poderoso, porque ela saiu do rio. Ela saiu do que fez ela, do que torna ela ser ela. Vocês entendem o poder que tem a nossa vida conectada à fonte? O poder da nossa vida conectada a Deus? Olha isso, hein? Pode continuar, amigo. O fleumático, pegando nesse princípio da vida, desse movimento que ele precisa ir, ele também pode ser muito agitado. Tem gente que fala, então eu não sou fleumático porque de vez em quando eu explodo. Gente, vocês já viram uma tempestade?
Vocês já viram ali o que que a água fez lá no Rio Grande do Sul com a cidade inteira? O poder do fleumático ele é incrível, mas ele não nasceu para ser isso, ele nasceu para ser fertilidade em todos os lugares, porque sem água não há vida. E o fleumático nasceu para ser refrigério. Porque, gente, em dia de calor, nada como beber água e entrar na água. Então, todo o temperamento é lindo, o temperamento que Deus te deu é perfeito. A gente não tem que reclamar daquilo. Ai, porque eu nasci assim, eu não queria ser assim. É perfeito. Aí a gente caminha mais um pouquinho, a gente vai pro ar. O oxigênio, ele é difícil de lidar, porque ele não se comporta como a gente quer. Ele se comporta conforme as condições do universo, conforme o Criador quer que ele caminhe. Se ele estiver indo por fontes erradas, ele pode se perder muito. Mas se ele está conectado ao Criador, ele caminha muito bem, porque o fleumático ele é o vento, então ele flui. Nada segura um fleumático. Prova disso, panela de pressão. Quem segura o ar dentro da panela? Ninguém. Se você não der uma válvula de escape, minha filha, ela destrói a tua casa. O sanguíneo, ele nasceu para ir longe. Ele nasceu para expandir. Ele precisa de espaço para se movimentar e para ser. Então, quem lida com sanguíneo, ou com fleumático que é meio sanguíneo, ou com colérico que é meio sanguíneo, qualquer pessoa que tem essa característica meio sanguínea, precisa aprender a dar espaço. E respeitar aquela pessoa como ela é, deixar ela fluir, ela expandir. Onde é que é o perigo? O perigo do sanguíneo é quando ele está muito disperso. O ar sem contorno, ele se perde até dele mesmo. Porque as partículas do ar, elas não são presas, elas não ficam ali conectadas. A água consegue se conectar e virar gelo, ficar congelada, condensada. Gente, não dá para condensar o ar. Então, esse movimento, por isso que é sempre, todo temperamento é bom estar sempre perto de outro. O sanguíneo ele precisa procurar um contorno que lhe seja adequado. Alguém que deixe ele ser quem ele é e que ajude ele a não se perder dele mesmo. Talvez esse seja o temperamento que eu compreenda menos, o ar, porque a gente vê menos. Mas o sanguíneo, mesmo que você não veja ele chegando em algum lugar, a gente sente ele, né? Que o ar a gente sente. E por fim, o fogo. Tem gente que é fogo. A pessoa é fogo. O fogo, ele nasceu para queimar. Só que ele tem uma característica peculiar. A água existe sozinha. A terra existe sozinha. O ar existe sozinho. O fogo, sem combustível, é morto. O colérico sozinho não é nada. Ele se apaga completamente. Porque fogo. Gente, alguém mora na roça? Quem mora na roça sabe explicar pra mim como é que acende um fogo? Explica aí, Letícia, pra nós como é que acende um fogo, que eu não sei como é que acende um fogo. O fogo é consumidor, né? Você colocou eles, principalmente se for pé na lavoura, se for pé de um pasto, Deus toma conta. Ninguém segura, né? Ninguém segura. Mas tem que ter alguma coisa pra ele começar, não Tem tem? que ter alguma coisinha, uma faísquinha tem que ter. Tem que ter. O fogo ele precisa de oxigênio e ele precisa de matéria pra ele queimar. Ele precisa de alguma coisa pra queimar. O fogo de todos os temperamentos é o que mais nasceu para modificar o mundo. Então, colérico pode ser aquela pessoa que tem o defeito de ficar querendo mudar tudo. Se ele for trabalhado, ele vai aprender aonde aplicar a energia dele, como a gente aprende na mentoria da Letícia, que você não deve aplicar a sua energia em qualquer lugar. Que você tem que direcionar a sua energia, o seu fogo para o lugar certo. O fogo ele aquece. O fogo ele acalenta. Num dia de frio, uma bebida quente. O fogo ele modifica as coisas. Você pega uma comida, você bota ela no fogo, ela é outra comida. Gente, pensa na picanha. Ela crua é uma coisa, ela na brasa, até o cheirinho dela que chega para nós é outra coisa. Então o colérico ele nasceu para melhorar as pessoas, então é um pouquinho de fogo. Se você deixar a picanha tempo demais no fogo,
com a boca, picanha. E não dá. Fica aquela carne que ela chega a ficar dura, porque passou. Aí a beleza do colérico é essa, é entender que, de fato, ele nasceu para modificar o mundo. De fato, ele pode ser acolhedor, porque o fogo ele acolhe também, é uma lareira, sentar ali. Lareira, às vezes, você não conhece, mas conhece ficar do lado do dia muito frio, tomar um caldo quente do lado, na boquinha ali do fogo, que tá acesa. É bom demais. Ele nasceu para modificar as coisas, fazer um pão, fazer um bolo, transformar o ferro, que era um ferro que enferruja, em aço. Mas ele sozinho não tem significado nenhum. Porque se ele não tiver pelo menos mais uma pessoa para ele ser fogo e iluminar, ele é o quê? Ele é nada. Ele não precisa nem existir. Ele só precisa existir se ele tem que ser pelo menos uma vela ali parada. Senão ele não serve de nada. Aí só para eu encerrar, como que você vai saber qual que é o seu temperamento? Primeira coisa, imagina uma linha, imagina uma cruz. Lá em cima é quente. Tudo que é quente sobe. Tudo que é quente expande. O ar quente, quando aquecido, ele sobe. É por isso que o balão sobe. É por isso que o ar da panela de pressão sobe. Tudo que é quente sobe, se movimenta. Molécula aquecida entra em movimento. Molécula resfriada, lembra da água? Resfriou, ela encolhe e fica congelada, dura e pesada. Então ela não sobe, mas ela desce. Ela fica completamente no chão, ela fica parada. Tudo que é quente sobe, tudo que é frio desce. Então agora você analisa você, não você agora, depois que você já apanhou da vida. Você antes. Não você agora, depois que você já fez um esforço de controlar suas emoções. Você antes. Você antes. Você era uma pessoa. Quando você era criança, você gostava de expandir? Você tem a natureza de querer ir para fora, de se movimentar. Eu preciso falar, eu preciso fazer acontecer, eu preciso, sei lá, eu preciso ver gente. Tem gente que só precisa ver gente. Eu gosto de ver gente. Tem gente que, eu preciso ver gente. Ou você é uma pessoa que fica 2 minutinhos na festa e pensa que, nossa, gente, tava muito bom, mas agora eu queria deitar um pouquinho. Mas vamos viajar, vamos fazer não sei o quê. Mas vamos ficar mais quietinho. E é o que eu digo, não agora. Porque agora, por exemplo, se você tem filho, você não vai querer ir pra balada pular. Tem gente que ainda tá no pique. Mas tem gente que depois que já tem filho, casou, ai, gente, só quer saber de Netflix. Não tem nada a ver com temperamento, ela só tá cansada. Então pensa, frio ou quente? E aí você anota aí, eu sou frio ou sou quente? Aí a segunda coisa, depois que você descobrir essa, você já sabe o seu temperamento. Tem chance de erro? Tem, mas é pequena. Frio, os úmidos e os secos. Lembra que eu falei da umidade, da secura? Aí o Jorge dá um exemplo maravilhoso, que eu falo que é o exemplo mais fácil de entender, pensando no macarrão. Macarrão, quando você pega ele do pacote, esse macarrão que nós compramos no mercado, ele é seco. Até porque se tivesse água, poderia estragar. Então eles desidratam o macarrão. Não tem água no macarrão. Se tu tentar deixar manipular o macarrão, modificar o macarrão do jeito que ele tá ali, sem adicionar água, o que que acontece? Ele quebra. Então, todo mundo que é seco gosta das coisas mais do mesmo jeito. Tem uma tendência a não querer, não lidar muito bem com o imprevisto. Não lida muito bem com ter que modificar a si mesmo, com ter que modificar a agenda, com ter que modificar os planos, com ter que modificar nada. Até porque ele já tem certeza daquilo, ele passou a vida inteira planejando aquele negócio, ele sabe que do jeito dele vai dar certo. Não tenta modificar, não, não é muito bom com isso. Agora, todo mundo que é úmido, o que é úmido, ele tende a ser mais penetrável, mais úmido. Quando você coloca o macarrão na água, aí você faz com ele o que você quiser. Você vira, faz uma borboletinha, faz um caracol. Ele se torna mais maleável. Maleável é diferente de manipulável, tá, gente? Quando você tá manipulável é que você já está doente. É só maleável mesmo. É quando a circunstância vem e ela não te quebra. É você que quebra a circunstância.
Então, o macarrão úmido, a umidade, ela traz essa possibilidade de adaptação, de modificação. Tudo que é úmido é mais superficial. A umidade, ela traz uma superficialidade maior. E aquilo que é seco, ela vai trazer mais uma profundidade. As pessoas secas, elas buscam profundidade. Elas querem saber o sentido que tem por trás da coisa. E as pessoas úmidas, elas querem comer, elas querem beber, elas querem se divertir, elas querem curtir a tua companhia, aquele momento. Ela não tá tão preocupada com o profundo, o sentido profundo por trás das coisas. Não! Inclusive, eles tendem a ser mais divertidos por causa disso. Tem mais algumas coisas que eu poderia falar, mas acho que já deu para dar uma explanada. E aí você coloca do lado se você é úmido ou se você é seco. E aí eu vou fechar. Quem é seco e quente é fogo, é colérico. Quem é seco, mas é frio, gosta de ficar mais ali no seu cantinho, é melancólico. Quem é úmido e frio é a água, porque a água é úmida e fria. E quem é quente, mas quem é quente, mas é úmido também, é o ar, que é o sanguíneo. Essas características se misturam. E aí você tem algumas alterações. Você não é o temperamento puro, mas aquilo ali tá a base para você ser quem você é. E aí eu abro para as perguntas. Antes de abrir para as perguntas, eu queria que a Andrine entrasse e falasse um pouquinho. Se você conseguir abrir seu microfone, Andrine, é com você. Andrine também é uma das mentoradas do Dr. Jorge, uma terapeuta. Ela vai conversar com vocês agora um pouquinho também. É com Boa você, amigo. tarde, meninas. Boa tarde, obrigada, Letícia. Meninas, eu estou aqui escutando a Amy falar e estou encantada, né? Porque, assim, de fato, eu sou muito apaixonada com esse estudo dos quatro temperamentos, né? E, assim, só para, não é nem para acrescentar, porque eu aprendi muito, já fiz aqui várias anotações, mas eu queria pontuar um pouquinho a importância de nós entendermos sobre isso. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu já tinha feito há muitos anos atrás um estudo sobre os quatro temperamentos e me identifiquei com, de fato, o temperamento que eu sou. Mas quando eu vir a estudar de fato, para entender através dos elementos da natureza, como a Amy colocou aqui tão bem, né, que no meu caso é água, eu me lembro que eu chorei assim profundamente, porque naquele momento eu me encontrei. Isso é tão importante para a gente se conhecer, Letícia, as meninas que estão aqui, porque um dos maiores traumas da minha vida estava justamente ligado ao meu temperamento. Palavras que eu ouvia dos meus familiares que não tinham esse conhecimento, né? E que me aprisionou por muito tempo. Então, assim, eu me apaixonei porque para mim foi libertador. E a gente precisa conhecer isso porque, assim, eu costumo sempre dizer que nós somos pessoas relacionais. Nós podemos trabalhar com qualquer profissão, mas tudo nós vamos precisar de pessoas. E às vezes nós investimos tanto tempo, né, querendo entender sobre coisas que não vão interferir de uma maneira tão grande na nossa vida, mas nós não nos preocupamos em entender sobre pessoas, como cada um acessa o mundo, como cada um enxerga e como lidar com cada pessoa, né? Então, quando você consegue entender que uma geralmente vai ser fogo mesmo, então ela vai trazer essa explosão, vai ser mais forte, às vezes mais dura nas palavras, você não vai trazer isso para o pessoal, né? E isso aí eu já quero abrir um parêntese, que é motivo para muitas situações dentro de casamentos, por exemplo, nós lidamos com isso diariamente, né? Então a gente para de trazer para o pessoal e começa a entender que é a natureza da pessoa, ainda não amadurecida, né? Muitas vezes, mas que é ela, não é nada para o pessoal. Então, quando eu entendi sobre o meu temperamento, eu entendi quem de fato eu sou e como isso foi libertador. Isso quebrou em mim tantas comparações que eu fazia, mas
por quê, né? Fulana age tão rápido, eu me sentia inferior. Depois que eu entendi que é a minha natureza, que existia sim pontos em que eu precisava melhorar, pegar, né, características de outros temperamentos para que eu pudesse melhorar na minha natureza como pessoa, isso foi me curou totalmente, é muito transformador. Então, assim, parabéns para a Em pela explicação. E o que eu gostaria de pontuar que é justamente isso, a importância que é nós entendermos sobre temperamentos. Eu quero falar com vocês sobre um ponto a Andrine falou aí agora e me trouxe à memória. Eu já deixo você falar, hein? Deixa eu só concluir o raciocínio, senão eu vou me perder. Um ponto que ela falou, e que ela falou assim, gente, quando eu descobri foi libertador, e para mim também foi. Porque eu tava passando por um momento, principalmente no meu casamento, que eu falava assim, gente, não é possível uma pessoa gostar tanto de mim e ser tão fria como o meu marido. Não é possível, porque não existia. Meu pai é colérico, a minha mãe, eu tenho pra mim que é uma sanguínea, eu não consegui definir até hoje, porque ela realmente, cada hora ela é de um jeito, então é muito difícil saber. Mas as minhas irmãs são todas de elementos mais quentes e eu convivi com um marido que é fleumático, água. E assim, fleumático da raiz mais profunda possível. Eu falava assim, gente, esse homem não me ama. Ele não gosta de mim, porque não é possível uma pessoa estar do lado da outra e ser tão fria, tão distante, tão quieta na dele e não demonstrar emoção com nada. Porque se as coisas estavam muito ruins, ele estava assim. Se as coisas estavam muito boas, ele estava assim. Se as coisas explodiam na frente dele, ele estava assim. Nada fazia aquele homem mudar. Eu achava que era uma barreira, que tipo assim, ele tinha colocado isso e que nada me permitiria avançar, adentrar até ele, alcançar o coração dele. E aí eu comecei a pesquisar muito. Eu falei assim, gente, tem que ter alguma coisa. E aí eu quero que todos vocês que estão aqui ouçam essa voz interior que mostre para vocês que tem alguma coisa. Porque você fala assim, tem que ter uma solução, tem que ter alguma coisa aqui. E agora, é claro, vocês já estão aprendendo sobre os temperamentos, vocês vão conseguir perceber isso de uma forma muito mais prática e aplicar isso aí na vida de vocês. Mas as pessoas, elas são como são, mas existe como você lê essas pessoas. É até por isso, assim, a gente usa isso para o bem, mas o diabo usa isso para o mal, né? Ele estudou muito bem a gente, ele sabe como cada um funciona. E se você tiver na imaturidade, minha querida, infelizmente você vai agir no automático e ele sabe cada passo que você vai dar, por mais que ele não conheça seu coração. Porque todas as pessoas que têm o mesmo temperamento, têm mais ou menos o mesmo comportamento, portanto ela reage mais ou menos do mesmo jeito. E aí, como ele sabe o seu ponto fraco, aonde que ele vai? Nele. E aí, onde a boba cai toda vez na mesma coisa? No mesmo ponto. Então, assim, tenham atenção com relação a isso. Porque, da mesma forma como nós estamos estudando, então pensa assim: o que você está estudando aqui, você está aprendendo, você está adquirindo conhecimento, você não vai aplicar, é um problema seu. Mas você continua dando brecha pro diabo do mesmo jeito, porque ele te conhece. Ele sabe exatamente onde está o seu ponto fraco, onde está o seu ponto forte e como que ele faz para te fazer cair. Então, mas eu sempre brigo. Sabe dele até agora? Você não lutou para poder melhorar ele até agora? Você está se alimentando de leite? Você vai continuar caindo nos mesmos erros. Tá vendo por que que o amadurecimento ele é tão poderoso e por que que Deus quer tanto que nós venhamos nos alimentar de alimento sólido? Porque você vai ter todas as ferramentas na sua mão para você vencer o diabo. Você vai ter todas as ferramentas para que você não caia mais nos mesmos pecados, para que você não enfrente as mesmas situações, para que você avance, para que você prossiga. Então, não é algo que você tem escolha, você é obrigada ao crescimento, porque assim como eu explico para todas as alunas que fazem parte do meu desafio, eu falo com elas diariamente, vocês são indesculpáveis diante de Deus. Letícia, mas Deus perdoa todos os nossos pecados. Claro que Ele perdoa, mas desculpa diante dele você não vai ter. Porque na hora que você chegar perto dele, fala assim: ai, Senhor, mas é porque ele não me amava, mas é porque isso. Você lembra aquele dia que você estava na aula tal e que você ouviu a Letícia falando tal e a Emily falando o quê e a Andrine falando isso e você não prestou atenção e você não quis aplicar? Ou até prestou atenção e não quis aplicar? Isso aí já é responsabilidade sua, já está no seu colo. E aí sim, você se tornou mais uma vez indesculpável diante de Deus. Porque quem vai ter argumento, gente, com Deus?
Como que você vai argumentar com Deus sobre algo que ele te deu e você não usou? Você quis guardar e você vai de novo, né, para a parábola dos talentos. A um o senhor deu um, a outro deu três, a outro deu cinco. Não lembro quantos eram os talentos, não, mas eu sei que ele deu para cada um uma quantidade. O que guardou, o que foi lá e multiplicou, ele deu parabéns. Opa, você fez muito bem, é isso mesmo. Agora, o que guardou e escondeu, Senhor, eu sei que o Senhor recolhe aonde nós juntou. Olha a desculpa. Eu sei que o Senhor recolhe aonde nós juntou. Aí ele falou assim: Ah, é mesmo, servo infiel. Sobre o pouco, sobre o outro, né? Sobre o pouco foi colocado, sobre o muito te colocarei. Porque ele honrou. Ele honrou aquilo que o Senhor deu, ele honrou aquilo que o Senhor entregou. Então, faça bom uso do que você está aprendendo. Aplique isso na sua vida, amadureça em tudo aquilo que você for fazer e procure amadurecer a cada dia mais. Amy, é com você. Eu ia falar do quanto foi brilhante a fala da Andrine e do quanto isso é um exemplo entre o seco e o úmido. Vocês observaram como a Andrine fala mais calmo? Como a voz dela calma a gente? Eu falei devagar porque a Letícia reprisou muitas vezes para eu falar devagar, mas eu falei com. É. Então, e a questão não é só como fala, o tom da voz, a altura da voz, minha voz é alta. A voz da Andrine é uma voz suave, é doce. Porque o fleumático, ele é naturalmente mais feminino. Então é mais suave, é mais doce. Apesar que nos homens eu percebo que eles chegam a ser muito masculinos e muito secos. Eu tava rindo muito que meu marido é fleumático também. O mundo, para elogiar, nossa senhora, o mundo tem que cair, porque o homem não abre a boca, não. Mas move o mundo pra mim. É só assim que ele ama. E aí, outro detalhe também é o tema da fala. Eu trouxe as partes técnicas. A Andrine trouxe a experiência relacional. Porque o olhar dela, não é que ela não sabe temperamento, ela sabe tudo isso que eu falei. Ela também assistiu o curso. Só que o olhar dela tá na prática, tá no dia a dia, na experiência. E aí, vocês que estão na dúvida entre, eu sou seco ou sou úmido, é só você olhar com quem que você se identifica mais. Se você tende a prestar mais atenção nesses relacionamentos ou se você fica na técnica. Era só isso que eu ia falar. Ô, gente, tadinha da grávida. Essa mulher tá com barrigão, gente. Eu não consigo falar. Aí ela ri e faz assim, ó. Mas vamos lá então, vamos identificar. Vocês vão colocar para mim no chat agora qual é o seu temperamento. Se você já sabia o seu, você vai colocar, eu sou tal coisa. E se você não sabe o seu, você vai colocar assim, eu não sei o meu temperamento. E nós vamos te ajudar a descobrir qual que é o seu temperamento agora. Temos melancólica, sanguínea, acho que sanguínea. Eu sou colérica, estou começando a aceitar que eu sou sanguínea. Ô, Jazzy, você não precisava falar nada. Seu jeito já te condena, amiga, não precisa. Melancólica, colérica, acredito que fleumática, colérica. Coloquem todos vocês. Muito sanguínea e colérica. Nós vamos diferenciar esse sanguíneo e colérica aí, porque às vezes você pode ter, ao longo do tempo também, a gente vai adquirindo, gente, qualidades e algumas características por causa do meio em que nós estamos. Então, a observação dos temperamentos, ela não é feita enquanto a gente é adulta. A gente olha para as nossas inclinações naturais. Qual que é o nosso impulso e como aquilo nós aprendemos a controlar esse impulso. Vou dar um exemplo aí do sanguíneo. O sanguíneo, o impulso natural dele é começar e nunca terminar o que começou. Esse é o impulso natural. Isso é algo que para ele assim é muito fácil ele não terminar o que começou. Mas quando ele amadurece, ele começa a perceber a importância de terminar aquilo que começou. E aí ele começa a trabalhar isso para que cada vez mais ele conclua aquilo que ele começou. Então, essa é a inclinação natural. E para os que não sabem, eu vou ajudar agora a gente identificar isso, vocês vão fazer na conta. Vocês vão focar aí principalmente os que não sabem, tá? Você vai pensar assim comigo, ó. Você, quando acontece uma situação muito abrupta, por exemplo, uma pessoa chegou brigando com você.
Você é aquela pessoa que reage automaticamente ou é aquela pessoa que, tipo assim, o que que tá acontecendo? O seu instinto natural, tá bom? Você vai fazer essa observação. Não é como você se controla. Qual que é o seu impulso natural? Letícia, se a pessoa vier bater boca comigo, minha filha, ela vai levar na hora. Você vai colocar assim, eu sou reativa, eu não sou reativa. Pensa aí, vai guardando os pontos para você. Ah, beleza. Você nessa aí você vai colocar seu ponto. Aí, suponhamos, você chegou numa fila, seja na loteria, seja no banco, seja na fila para pegar comida, seja para qualquer coisa. Você é aquela pessoa que fica na sua, aquela pessoa que envolve com todo mundo que tá ali. Ah, Letícia. Eu sou aquela pessoa que fala com todo mundo. Nossa, só de pensar me dá um nervoso. Não gosto de falar, não gosto de conversar, não quero nem que a pessoa lembre que eu tô aqui. Anota aí, qual que é a sua característica? Outra coisa, você sempre foi aquela pessoa que teve mais vontade de ficar, tipo assim, você até fica no meio das outras pessoas. Você até gosta de estar no meio das outras pessoas, mas chega uma hora que a sua bateria social ela descarrega do nada. Fala assim, acabou, foi pro zero. Eu preciso ir pro carregador, eu preciso sumir e me esconder. Você vai lá e se esconde. Quem que são essas pessoas? A pessoa que chega e ela, em qualquer lugar que ela está, ela consegue conversar com as pessoas, por mais que ela não tenha habilidade nenhuma, que ela não conheça ninguém, ela chega com a pessoa desenrolada, sanguínea. Se você é essa pessoa que está no meio de todo mundo, você até fica bem, conversa, faz tudo. Mas do nada a sua bateria descarrega e você fala assim: eu preciso sumir desse lugar agora. Eu tenho uma aluna, gente, que inclusive o dia que acontece dela descarregar a bateria, ela estava no aniversário, ela fez um aniversário na casa dela. O pessoal chegou, eram às 9 horas da manhã, já era 1 hora da tarde, ninguém tinha ido embora. A bateria dela descarregou, ela escondeu debaixo do banco. Porque ela não tinha nem como entrar para dentro de casa. Ela escondeu, que ela falou assim: eu não aguento mais esse pessoal na minha casa, eu quero que eles some daqui. Eu não quero mais. Ela escondeu debaixo do banco. Por Deus do céu que ela me contou que fez isso. Então, assim, a bateria descarregou e você não suporta mais nem ouvir a voz de ninguém, você é melancólica. Você é melancólica, não tenha sombra de dúvidas. O melancólico, ele não deixa dúvidas com relação a isso. Agora, se você é aquela pessoa que chegou de bate-pronto, a pessoa falou, você foi na lata, ou então se você é desafiada, você não pode ver um desafio, pode ser o desafio que você criou na sua própria cabeça. Você fala assim, se eu falar que eu vou correndo daqui no Manhuaçu direto sem parar, eu vou correndo daqui no Manhuaçu direto sem parar, você é colérica, amiga. Não tem sombra de dúvida. Um desafio é atraído pelo colérico, o colérico é atraído pelo desafio. Mas nós não falamos do fleumático. O fleumático é aquela pessoa que no vocabulário dele, a palavra que rege tudo que ele faz e tudo que ele vive é paz. Eu quero ter paz. Eu preciso de paz. Eu preciso disso. É paz. Se tem paz, é fleumático. O fleumático não tem outra definição para ele. Você olha para ele, ele é paz. Você conversa com aquela pessoa que te traz paz, fleumático. Você conversa com aquela pessoa que te traz vida, que te traz ânimo, te bota pra cima, faz tudo, sou eu. Mentira, é o sanguíneo, gente, não é eu. Mentira, tô brincando, tô brincando. Então, agora, com a descrição que eu dei, vocês conseguiram identificar aí se você, os que estavam em dúvida, vocês ainda conseguiram? Se alguém ainda tiver uma dúvida, você coloca aqui no chat para mim, que aí eu vou te ajudar a identificar só os que ficaram aqui. Calma aí, que tem muita mensagem aqui no chat, eu não consegui acompanhar. Calma aí. Lucimar, eu tenho quase certeza que você é melancólica com essa sua carinha aí. O que que você acha, Letícia? Menina, a Daiane vai poder te falar melhor, que a Daiane convive há mais tempo com a Lucimar. Como Sou que é, não, Daiane? Tira esse sou óculos pra nós aí, sanguínea. moça. Pra Aqui, nós eu ver sou sua carinha. sanguínea. O dela é frio, ela não é quente, né? O dela ou Ela é não é Nossa, quente, de fria ela ou é demais. melancólica ou é ou fleumática, né? automática. Sou sanguínea. Não tem cara, Não, não. sanguínea não é não. Não é, amiga. Eu sei que você quer, Lu. Eu Todo sei que você lugar quer, que porque nós que somos sanguíneos somos demais. Mas assim, não acho que seja, não. Olha, talvez se você tá em dúvida entre o sanguíneo, se você acha que você é sanguínea, mas está em dúvida, pode ser que você seja fleumática e que tenha um aporte sanguíneo, que você tenha um aporte mais úmido.
Porque Eu acho a assim água, que quando ela é dentro de tudo, superaquecida, pode falar. dentro de tudo que foi de ambas as partes, eu sou sanguínea. Parece que eu sou assim, quietinha, mas eu não sou. Eu falo muito, eu gosto de interagir, eu gosto de brincar, gosto também de criança, gosto de dançar. É porque aqui eu estou muito focada em aprender e eu estou com muita dificuldade com essa internet, então tá, mas eu estou aí. Então, assim, de acordo com tudo que a Letícia explicou, eu acho que eu me classifico como sanguínea. Ó, Lucimar, deixa eu te falar. A pessoa que gosta de dançar, que gosta de cantar, até o melancólico pode gostar. Nossa, eu conheço melancólicos que dançam, que cantam. Nossa, é que eu sou do Ministério de Canto, então o que eu mais conheço é gente que é melancólica e canta. E uma coisa, você não é tímida. Não, Talvez você não seja mesmo melancólica, mas dá pra ver de longe que você tem um temperamento mais frio. Porque uma característica do temperamento quente é a inabilidade que ele tem de ficar quieto e a chatice que ele tem de ficar interrompendo os outros. Você vê que eu interrompendo a Letícia me interrompendo, aí não sei o quê. A Daiane, eu acho que ela é mais quente também, que ela gosta da. Ela tem uma carinha assim de fleumática, mas se ela for Colérica no fleumática, ela é estalo, mas colérica. colérica assim, em todos os níveis possíveis e imagináveis. Por quê? Porque se for um fleumático para ele esquentar e 2 palitos, gente, água mole em pedra dura, isso aí derruba até o fogo, apaga o fogo, dá jeito na terra, dá jeito em tudo quanto há. Porque O que que eu depende de como quero? você desenvolveu, né? O que que eu quero que vocês estejam atentas de agora para frente? Comecem a fazer esses testes, vocês com o marido de vocês, com os filhos de vocês. Os filhos é um pouco mais difícil, por quê? Os filhos eles têm que atingir pelo menos os 7 anos de idade. A gente vai perceber algumas características, algumas inclinações naturais, vamos. Mas os filhos é sempre depois dos 7 anos, porque já está formada ali as características dele, né? Já tá tudo certinho no lugar, porque até então ele vai se adaptando. Ele vai aprendendo um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, até que ele finalmente, né, esteja formadinho por completo de uma forma bem simplista aqui para vocês, tá? Tô explicando assim do mais simples possível para que vocês absorvam. Mas o legal é a gente perceber isso, porque, como eu expliquei para vocês, quando eu percebi essas características no meu marido, foi para mim libertador, porque eu percebi que não era maldade dele. Eu percebia que ele realmente ele precisava desse impulso e muitas das vezes a feminilidade, né, ela entra de uma forma linda nesse processo, porque ela te leva a falar dos seus sentimentos, a pedir algumas coisas. E esse pedir não torna você menos mulher, pelo contrário, ele fortalece o que há de melhor dentro de você, porque nós fomos chamadas para ser auxiliadoras. Nós vamos ajudar esse homem a ele se tornar cada vez mais parecido com o que Deus sonhou para a vida dele, quando nós nos colocamos nessa disposição de servir a ele, mostrando a ele que ele é capaz, mostrando a ele que ele tem essas habilidades, ele só precisa desenvolver elas. Então, nós entramos aí com uma sabedoria literalmente dada por Deus para que nós venhamos mostrar a eles que existe algo de belo em ser transformado, em ser domado pelo Espírito Santo e sem impor. A Bíblia fala para nós, né, que a mulher ela ganha o homem no silêncio. Mas esse silêncio aqui não é só o silêncio de você calar, mas o silêncio de você entender que a sua opinião não vai transformar ele. O que que vai transformar o outro? O que que vai mostrar para o outro? Aliás, nada transforma o outro, né? O que transforma é só a ação de Deus mesmo. Mas o que que vai mostrar para o outro que essa transformação é possível, que ela é palpável, que ela é algo que pode realmente acontecer? O convencimento do Espírito Santo através do que nós, enquanto mulheres, fazemos. Porque a única que realmente tem acesso direto ao coração do homem é a mulher. Até Deus precisa de autorização, mas a mulher é carne da sua carne. Ele não tem espaço para falar não. Então, olha como a sabedoria da mulher, ela vai conduzir toda essa história de uma maneira muito, muito linda. Então, você passa agora a pedir, fala assim: "Nossa, amor, é tão importante para mim, né, receber elogio. É tão importante para mim você reconhecer quando eu faço alguma coisa bem feita.
Eu sinto tão valorizada quando você olha para mim e percebe alguma coisa que eu fiz. Isso não é, gente. A gente foi criada num mundo em que isso tudo é errado, né? Nossa, é um absurdo pedir isso. Aí você beija na boca desse homem, você dorme com esse homem, tem 52 meninos com esse homem e não consegue pedir, e não consegue falar, e não consegue mostrar para ele o que é importante para você, querendo que ele adivinhe. E o outro, gente, se ele não tiver mergulhado demais nesse processo de crescer, de amadurecer, ele não vai ter olhos para perceber isso. Pode falar, Andrine. E falando aí sobre essa questão dos relacionamentos, olha a importância disso. Eu acho que majoritariamente nós estamos aqui em mulheres, né? Quando a gente entende que esse conhecimento, essa observação que a gente precisa ter para pessoas, não é brincadeira, não. Eu estou trabalhando com uma mulher e na segunda sessão que eu estava atendendo, eu fui entender a dificuldade do casamento dela. Ela é melancólica e o esposo é fleumático, e ela não tinha esse conhecimento. Eu falei, já conhece o temperamento? Ela, não gosta desse negócio, não, porque eu acho que falaram com ela de um jeito meio atravessado, e ela tomou uma birra sobre isso. Mas aí eu comecei a conversar com ela sobre. Amy colocou aí, né, que a terra, para ser produtiva, ela precisa de umidade, né? Do outro lado, ela tinha um esposo que é fleumático, e aquela apatia, né? Sempre respeitando o que ela queria. Olha só o que que acontece. Ela esperava algo dele, ele, por causa da sua natureza não amadurecida, não entregava, ela endureceu de tal forma, não tinha diálogo, isso assim, ao longo de muitos anos. Eles foram suportando isso, ninguém tomava atitude, ele respeitando a atitude dela, né? E ela reclamando, ela é endurecida porque não recebia dele o que ela esperava que recebesse. E olha para você ver, quando ela começou a entender quem ela era na sua natureza temperamental, quem ele era e aquilo que ela esperava, ele não estava dando conta de entregar. E às vezes não é falta de amor, igual você colocou aí muito bem. É falta de amadurecimento mesmo, de se compreender e superar aquilo que a pessoa, que cada um precisa superar. Nenhum casamento, igual, por exemplo, aqui em casa, eu sou fleumático, meu esposo melancólico. Se eu não me atentar para trazer essa expansividade, né, essa quentura, vamos dizer assim, para dentro do relacionamento, nosso relacionamento fica aquela coisa morta. Entende? E aí, quem é prejudicado muito com isso? As crianças, porque eles nunca vão ter uma experiência, né? De vamos brincar, vamos fazer isso, vamos se jogar. Então, isso influencia, não define, né? Mas influencia toda a nossa atividade, a nossa vida ordinária. Só uma colocação aí, que a Andrina estava falando, que eu comentei do marido, que eu acho que os fleumáticos são mais secos, mais, não secos, mais rígidos, né, quando homens, mas não porque ele seja duro, que a gente tenha brigado muito por causa disso, que nem é o caso. Meu marido é a minha vida. Eu sou muito endurecida, eu comentei com a Letícia, por causa que meu pai era melancólico. E aí meu pai era um melancólico muito rígido. Mas com relação ao meu marido, o que eu quis pontuar acerca do que eu acho que e isso acontece, como a Letícia falou, em todos os relacionamentos, porque a mulher espera do homem sem falar, e aí, independente do temperamento, ele não tem bola de cristal. Mas no caso do fleumático, o que eu percebo com dificuldade com todos os fleumáticos que eu conheço é de expressar, às vezes, as emoções, especialmente se eles cresceram em ambientes que não lhes ensinou isso, não lhes deu esse espaço. E aí, os fleumáticos que eu conheço, não quer dizer que é uma regra dos fleumáticos, é só os que eu conheço mesmo. E aí, no caso, meu marido, ele realmente, ele não é muito expressado de ficar, eu te amo, ficar me bajulando, sanguíneo muito disso, né? Eu falo que isso é maravilhoso, conversar com ela disso, a gente, você é maravilhosa, você estoura, e não sei o quê. E o fleumático, o meu marido, ele não faz assim, tipo, ele move o mundo por mim. Acabou de sair pra trabalhar, é trabalhar no história. Aí faz um monte de coisa. Mas assim, ele não tem essa. É que ele é um fleumático mais gelo também. Aí ele não tem essa de ficar me bajulando, de ficar trazendo para esse romantismo. Aquele romantismo de novela, de televisão, de filme. Não tem. O fleumático, ele tem muito aquela prática, né? Quando você precisa, ele está sempre ali.
Fora que acalma, né? Porque quando a doida aqui tá pegando fogo, só Tem uma água com açúcar. característica. Pode falar, Andrine. Mas é justamente aí. Se uma pessoa não conhece disso, ela leva para o pessoal, né? E aí começa a dizer, ah, é porque não me ama, e gera disso aí, gente, gera N problemas. Por isso que é tão importante esse assunto que nós estamos tratando aqui, porque você sabe que ele está ali, você sabe que ele te ama, você conhece o jeitinho dele, mas uma pessoa que não conhece, ela vai olhar e falar, esse homem não presta, esse homem não me ama, principalmente porque a gente começa a fazer aquelas comparações, né? Aquelas terríveis comparações com o marido da outra, com que a amiga fala, mas o seu ali, às vezes, é uma pessoa maravilhosa e você gera todo um conflito na relação por não conhecer como que a pessoa acessa o mundo. É muito importante isso. Eu gosto muito de. A gente falou sobre os nossos relacionamentos aqui, né? Mas o melancólico, gente, ele também tem uma característica. Tem características, né, que nós precisamos observar na hora dessa lida, desse relacionamento, porque o melancólico, apesar, né, de ser. Vamos pensar na terra aqui, e a terra compactada, principalmente, que é aquela terra que falta umidade. Quando algo perfura essa terra, aquela marca, ela fica uma marca muito profunda no melancólico. Então, eu gosto de pensar, porque eu sou da roça, na cavadeira, né? Que é aquela quando a gente usa para fazer buraco para colocar toco de cerca. Ela entra, ela tira a terra e aquela marca fica a marca perfeita ali dentro. O melancólico, ele é extremamente marcado. Principalmente se ele estiver nessa sequidão, nessa imaturidade. E aquilo marca e ele sofre tão profundamente, como se aquilo ali tivesse acontecido agora e aconteceu em novembro de 1872. Entendeu? E ele lembra, e ele chora, e aquilo dói, e dói, e dói. Por quê? Ele tá tão seco. E aí a gente volta no que nós complementando, no que eu complementei na fala da Amy. Quando a água, gente, ela não está seguindo esse fluxo, ela não vem da fonte direta, falta essa água nos outros temperamentos. Olha a importância disso. Essa água, ela falta nos outros temperamentos e aí a amargura toma conta, o rancor toma conta. E aí você luta uma vida toda, eu quero perdoar, eu quero perdoar, eu quero perdoar, e você não consegue liberar esse perdão. Primeiro, porque você já tem essa inclinação natural a ser mais marcada. E segundo, porque você não está deixando o fluxo da vida atravessar você. A Amy falou sobre a água, né? Ela trazer essa. Ai, gente, como que fala? Trazer esses nutrientes, né, para o solo, mas o solo ele também precisa de ar. O ar, quando ele está úmido, mas ele não tem ar ali dentro, como que ele fica? Ele se compacta de tal forma que ele vira pedra e ali nada cresce. Nada cresce. Então ele precisa desse fluxo da vida atravessando ele. E o melancólico, ele não gosta da convivência. Ele não gosta. Se aconteceu alguma coisa que irritou ele, ele se fecha completamente. No se fechar, ele deu a brecha. Ele deu a brecha, porque mais uma vez eu falei assim: você não gosta de estudar, você não gosta de amadurecer, mas o diabo é assim, ele é perito. Ele sabe exatamente o que fazer para te fechar. E aí ele vai te circuncidando, ele vai trazendo as circunstâncias e ele vai te fechando cada vez mais. E o melancólico, que era para gerar vida, ser solo produtivo, para tudo que fosse crescer na vida, ele se torna aquela pedra e nada cresce nessa pedra mais. Nada cresce ali e ele não consegue desenvolver, ele não consegue abençoar, ele não consegue fazer mais nada porque ele foi fechado na dor. E ele não permite a convivência, né? Eu gosto muito de lembrar de tudo, mas esse aqui, ó, presta atenção. Por que que a Bíblia fala para nós que nós somos corpo? Corpo de Cristo, porque não tem como um corpo ficar bem e pleno se faltar um pedacinho dele. Ele não tem como viver a plenitude dele, ser completo, se falta um pedaço. E aí você, aliás, aí você não está no corpo, né? Você saiu do corpo. Você tirou o pedacinho do pé, do dedo aqui e achou que ia regenerar o resto do corpo fora. Como? Que conta é essa? Que eu já estudei biologia, já estudei física, química, matemática a vida inteira, eu nunca vi essa conta funcionar.
O corpo que perdeu o membro, ele pode até regenerar aquele membro novamente. Agora, o membro que sai, ele não regenera corpo, não. Tragam isso pro pensamento, para a mente de vocês, porque serve para o melancólico? Óbvio, vai servir para o melancólico, mas serve para todas nós. Quando nós desconectamos dessa fonte, nós não criamos outra fonte. Nós nos tornamos, como a Amy falou, um pedaço de pedra, nós nos tornamos uma água parada. O ar, quando ele está preso, ele não serve para nada. Ar que funciona é o ar que gira, é o ar que está ao nosso redor, é o ar que tem utilidade. Então, assim, todo o fogo é aquele fogo que aquece, porque nós estamos conectados num fluxo, nós estamos vindo de uma fonte, e por essa fonte nós somos plenas, nós conseguimos entregar o nosso melhor. Pode falar, Andrine. A que a mãozinha está levantada. Então, nessa conexão com a fonte, nós conseguimos liberar plenitude em tudo aquilo que nós fazemos. Quem entende a grandiosidade e o poder que está em se descobrir, em amadurecer, em crescer, entende que não dá para viver da mesma forma mais. A minha igreja, né, a Igreja Batista Monte Moriá, a palavra desse ano é amadurecimento. E o nosso ano, né, está ligado a esse versículo do alimento sólido e do leite. Então, assim, casou muito bem com tudo que nós estamos falando aqui. E todas as vezes que vocês olharem aí e perceberem assim, gente, eu estou me alimentando com leite. Eu não estou alimentando com sólido. Eu não estou tendo um comportamento de uma pessoa que amadureceu, de uma nova criatura. Eu não estou vivendo como Deus me fez para ser. Letícia, eu não sei fazer isso. Eu não sei, eu não sei como que eu vou conseguir aplicar tudo isso que eu estou aprendendo aqui. Eu quero estender para vocês um convite que eu já tenho feito lá no meu perfil. É um convite para o nosso grupo, onde a Andrine vai estar, a Amy vai estar, a Lucimar, a Daiane. Nesse grupo, nós temos durante 21 dias reuniões diariamente, todos os dias, às 8h30 da manhã. Lá nós trabalhamos mentalidade, amadurecimento, vida com Deus, relacionamento, nós trabalhamos crescimento nas redes sociais, nós trabalhamos corpo, alma e espírito de uma forma e num ambiente que a energia nada se compara. Quem vai a primeira vez está lá e fica lá eternamente. A Daiane entrou no primeiro dia, eu creio que nunca mais vai sair. Então, assim, todas vocês, né, é extensivo a vocês a participação, por quê? Isso não vai simplesmente trazer vocês, né, para uma comunidade de mulheres que querem crescer, mas vai trazer vocês para uma consciência da qual vocês não tinham ainda. A principal delas, né, quebrar todas as crenças que têm impedido você de crescer. Quebrar todos. Aí você fala assim, Letícia, isso é papo de coach. Isso é papo que a gente vê na internet. Isso é papo disso. Vou deixar a Amy falar o que ela falou aqui cedo na reunião fechada para nós. Uma palavra. Eu também Só uma achava que palavra. É com você, Amy. não é papo de coach. Falou só uma palavra. Mas é porque cedo você falou assim, que conviveu Não, com posso muitas falar pessoas então? que tinham muitas experiências, né? Mas uma Eu palavra fiz. pode destravar todo um destino. Sim, sim. Eu tive várias experiências. Eu fiz terapia com 3 terapeutas diferentes e conheci muitos terapeutas na minha formação, porque eu não cheguei a concluir a faculdade de psicologia, mas eu estudei por 4 anos e meio lá. Então eu conheci gente que era PhD em psicologia. E mesmo lá no curso, eu não vi gente que sabia fazer o que a Letícia fez comigo. Porque quem me conhece sabe que eu tenho alta capacidade de análise, e aí você vai, aí estuda psicanálise e o raio que o parta, e sabe analisar a vida da pessoa todinha, mas não sabe resolver. Ai, tudo bem, você vai lá na internet, pra saber que você tem um problema com o pai e com a mãe, você não precisa de muito. Você vai ali, abre um post no Instagram e fala, então isso na minha vida é um problema com o pai e com a mãe. Tá, e resolve como? Conta pra mim. Como é que resolve? E a Letícia conseguiu resolver travas de gente. Você sabe que a pessoa andar 30 anos na vida, porque eu acho que eu tenho desde os 4 anos, assim, que eu tento ser uma pessoa, me livrar disso que eu carrego. Você penar 30 anos correndo atrás de terapeuta, de não sei o quê, de estudar psicologia, de fazer isso e aquilo, de ir pra igreja, e aí Deus até te proclamar a cura, mas ele só entregar através de uma pessoa.
E aí ontem, numa experiência de 1 hora e meia com a Letícia, eu consegui destravar coisas que estavam prendendo a minha vida em níveis que não, em todos os níveis, em todos os âmbitos. Então, assim, super recomendo. Aliás, recomendo mais que isso. Recomendo que vocês paguem 1 hora pra ficar com a Letícia aí conversando. Paga a Eu acho que sessão eu não dela. Não preciso. sei quanto que é a sessão, não, mas Eu recomendo. acho que eu não preciso nem me defender mais depois de um depoimento desse. Mas assim, o que eu falo pra vocês é, esse grupo, gente, ele inicialmente, qual que era a ideia do nosso grupo? Fazer você crescer no Instagram e começar a ganhar dinheiro com o Instagram. Esse era o principal intuito. Tanto é que nós temos, assim, excelentes resultados. Todas as minhas que entraram é outro engajamento. Tanto em relação à visualização, número de seguidores, engajamento mesmo no perfil, a participação das pessoas, tudo ali é diferente. Vendas aumentaram, porque, consequentemente, elas estão aparecendo mais, elas estão ofertando mais, autoestima, autoconfiança vem e, consequentemente, tudo vai melhorando. Mas o principal ponto, amadurecimento, mudança de mentalidade e quebra de crença. Eu acho que isso aí é impagável e está por apenas R$ 97. Essa oferta encerra no domingo. A partir de domingo vai ser R$ 397. São todos os dias você tem aula comigo. Todos os dias nós compartilhamos experiência e todo dia as meninas saem de lá com metas para poder vencer ao longo do dia. E não é meta que a gente se estipula. É você estipulando a sua própria meta. É você colocando, eu consigo fazer isso nesse dia, eu vou entregar o meu melhor, eu vou dar o melhor de mim e vou conseguir fazer o que eu me propus. Porque se não for também, a gente tem um negocinho lá dentro do grupo que quem não cumpre não gosta, não. Vai, Daiane, é sua vez de falar, minha filha. Conta pra esse povo como que é. Ô, gente, tem um mural lá da vergonha. Eu nunca fui pro mural porque eu sou colérica, tá, gente? Colérica gosta de ter aula, anotei 10 páginas, porque eu sou Eita, dessa. Glória! Eu continuo abençoando todos vocês, né? Foi muito bom a reunião. Todos, eu fiquei feliz da Sinara estar aqui. Ei, Maria! Tem sido bênção, né? Eu não abro mão das aulas, nunca faltei nenhuma aula. Tem dia que você acorda assim para baixo, a aula, assim, a gente muda, né? O ambiente muda a gente mesmo, a cabeça da gente. Tem sido, assim, muito enriquecedor mesmo. Eu tenho visto muita diferença na minha vida, igual a Letícia fala, pra gente pôr em prática mesmo, né? E essa prática é o que transforma tudo. É ela que vai moldar o comportamento de vocês e isso vai impactar em todas as áreas da vida. É claro que eu não estou aqui para poder ficar insistindo demais também, não, gente, porque eu creio que Deus, quando Ele fala ao nosso coração, é porque é a hora. E quem tem dúvida, porque não é a hora. E ali dentro são só para pessoas que realmente querem. Para pessoas que falaram assim: esse ano é o meu ano. É isso. Porque ali apoio, incentivo, ânimo, alegria, metas, você vai ter isso tudo. Agora, se você não está preparada, Deus te abençoe para que mais para frente esteja, sabe? Mas assim, o que eu principalmente queria fazer era esse convite, e agora, é claro, eu vou abrir aqui. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser falar qualquer coisa, nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Nós estamos aqui para servir vocês, para que vocês falem assim: Letícia, mas meu marido é desse jeito, o que que você acha que ele pode ser? Emi, o que que você pensa sobre isso? Podem abrir o microfone e pode perguntar, tá bom? Tô sentindo que a Sinara quer falar. Quem tá com dúvida e quer perguntar? Lele, quer perguntar, meu amor? Cadê? Elaine, quer perguntar? Cadê as meninas? Quem tiver qualquer dúvida, gente, nós vamos ajudar vocês. Claudinha, qual a sua dúvida? Eu fui respondendo algumas eu fui respondendo algumas no chat. Mas caso tenha ficado dúvida, pode perguntar, gente. Dúvida de vocês, de alguma outra pessoa. Nós estamos aqui. Aí você fala assim: mas meu menino, Letícia, eu não sei o que que é meu menino. Às vezes você quer ajuda com seu filho, nós vamos te ajudar também, tá bom? Pergunte por quê. Essa ajuda, às vezes, é algum probleminha simples que você está tendo aí no seu relacionamento, pronto. A gente conversa aqui, você já fala: nossa, que coisa fácil, era só isso mesmo. E aí você já consegue resolver. Pode perguntar, Elaine. Nós estamos aqui para isso, garota.
Gosto de guardar coisas do passado. Tem a ver. Tem dois temperamentos que gostam muito de guardar coisa do passado, mas eu acho que nesse caso aqui nós estamos falando de uma fleumática. Por que que nós estamos falando de uma fleumática? Pode ser que seja melancólico? Pode, mas o fleumático tem mais tendência a isso. Por quê? Imagina a água, gente. A água, se você colocar um copo aqui dentro e tirar, a água vai continuar tendo o mesmo formato. Se você coloca, por exemplo, algo que tem cheiro, por exemplo, uma hortelã, alguma coisinha assim aqui dentro, não vai mudar o formato da água, mas transforma a água em algo diferente. Agora ela tem um cheirinho, ela tem um saborzinho. E como ele tem muita dificuldade de ser marcado, de ser impactado, ele guarda algumas coisas. E aí ele guarda, eu vou falar pelo meu marido aqui, por exemplo. Ele tem uma blusa ali que ele não usa há pelo menos 8 anos, mas aquela blusa é de quando aconteceu isso, que não sei o que que tem lá, não sei o que que tem lá. O carro que ele comprou, o primeiro carro que ele comprou, dizia que quer guardar pelo resto da vida, porque aquilo é algo que foi um evento na vida dele. Ele gosta. Então a Andrine vai ter mais capacidade de falar sobre esse guardar do que eu. É com você, Andrine. A gente tem dificuldade de desfazer de algumas coisas mesmo, tem alguns apegos, né? E tem também uma questão que é um vício do temperamento do fleumático, que é a avareza. E às vezes a gente acha avareza, né, só em relação à questão de dinheiro e nem sempre. Então a gente tem alguns apegos, tem pessoas que têm, por exemplo, muito apego até com o próprio conhecimento, fica sem aquela questão de querer contribuir, sem querer entregar. Tem pessoas que têm aquela avareza assim, não é que é pão duro, mas gosta de ver o dinheiro ali na conta, sabe? Então a gente tem que dar uma olhadinha para isso também, porque essa é uma característica muito forte do fleumático. Quem é fleumático e se reconhece, pode observar que tem alguma questãozinha ali que ela tem um apego, que ela tem a dificuldade de soltar, de liberar, alguma coisa que ela gosta muito. É bom observar isso também para quem é a pessoa que é fleumática. E tem uma coisa aqui que a Jazz, né, nós temos suspeita aí que ela seja uma sanguínea, depois nós vamos conversar para identificar isso melhor. É que o sanguíneo ele também tem hábito de guardar algumas coisas, mas geralmente são coisas superficiais. Porque do sanguíneo, gente, tudo é superficial. O dele é a camada mais leve e mais flutuante de todas. Então, assim, ele guarda, por exemplo, etiqueta de roupa, ele guarda embalagem, ele guarda cabo, ele guarda coisas que você fala assim, gente, por que que tá guardando isso? Não faz sentido nenhum. Então, ele tem esse hábito de guardar coisas que não fazem sentido. Por quê? Porque dentro dele, ele tem um buraco tão grande aqui dentro que ele quer tapar com qualquer coisa e aí entra a gula. Porque para o fleumático é a avareza, mas no sanguíneo é a gula. Então ele tem essa gula em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Tanto vai para a comida, quanto vai para um monte de caderno que está na mesa dele, que são 189, quanto vai para um monte de etiqueta que ele guardou, quanto vai para um monte de coisa que ele acumulou e nunca usou, quanto vai. Então a gula ela vai entrando no tanto de ideia que ele tem e nunca aplicou. E tudo isso vai gerando uma obesidade no sanguíneo, por quê? Porque o dele está relacionado à gula. O pecado do sanguíneo é a gula. E aí, ah lá, então eu sou sanguínea, tenho caderno da adolescência. Tá vendo? É justamente isso, por causa dessa gula, desse pecado. Inclusive, nós vamos falar sobre isso, meninas. Sobre esse pecado, né? E como nós trabalhamos esse pecado. Como que o sanguíneo ele vai trabalhar esse pecado, o pecado da gula? Através da temperança, através da virtude da ordem. Por quê? O san não san... Ai, gente, eu vou deixar a Amy falar, que ela vai conseguir falar disso aí melhor que eu. Vai, Amy, que é sua. É para falar da temperança, da É, gula? você vai falar sobre o É, pecado de cada temperamento e entra no meu aí da o pecado. temperança. Tá, o pecado de cada temperamento. Pecado do, do fleumático é a avareza, né? Como a Andrine já comentou. E o pecado do sanguíneo é a gula. E até você trouxe um post muito interessante sobre isso, que é a questão da gula de, às vezes, o sanguíneo, como ele é muito simpático, ele é uma pessoa muito carismática, às vezes ele quer ajudar todo mundo. Às vezes ele quer comprar 300 mil cursos e fazer tudo de uma vez. Aí ele se embola, não consegue fazer nenhum.
Se ele não tiver foco, é o que eu falei, a necessidade de estar conectado com o Senhor e escolher qual curso tem que fazer, escolher o que comer. E também porque tem a necessidade de, às vezes, estar saboreando ali, de estar preenchendo um vazio, e geralmente todos nós temos vazios porque nossos pais não foram perfeitos, e aí fica tentando preencher esse vazio com alguma coisa material, com algo que é imanente. Geralmente a gula, a gula ela é o desejo de ter mais daquilo que você já tem. Então, se livrar, a temperança é justamente o contrário, é se livrar de todos os excessos. Então, a gente precisa aprender a se livrar desses excessos. A Letícia, ela trouxe um post, ele estava falando sobre a gula, o sobrepeso está relacionado com a pessoa que pegou o peso dos outros demais. Que ela colocou assim, carreguei um peso nas costas, carregava uma mochila. Então, se desfaz. Nossa, eu achei. Aquilo abriu um triplex na minha cabeça. Eu falei, é isso, cara. É a pessoa conseguir se soltar e desprender das coisas. Só que por esse desejo, às vezes, até de amar demais, porque o sanguíneo ama demais, ele é muito intenso. Então, ele acaba guardando coisas que ele não precisava guardar. E na sessão com a Letícia, o que ela mais falava era isso: para de guardar o que não é teu. Inclusive, uma dica: se você tem em casa coisas materiais que são boas e você não está usando, aquilo está atrapalhando o seu crescimento financeiro, porque você está impedindo que outra pessoa tenha. Se você tem e não usa, não é mais teu. Deus está esperando você dar aquilo para alguém, e tem alguém que pediu para Deus: Deus, eu estou precisando de uma doação de tal coisa. Eu demorei um mês aqui com o fogão empacado aqui em casa. Na hora que eu mandei mensagem, a mulher veio buscar na hora. Meu coração doeu. Eu falei, meu Deus, essa mulher pode estar um mês esperando um fogão. E porque eu tive preguiça de mandar uma mensagem, ela não recebeu. Então não pode ficar guardando as coisas. É só o sanguíneo que tem gula? Não. Isso é uma coisa importante de lembrar. Não é só o sanguíneo que é guloso, não é só o sanguíneo que é avarento. Gente, já vi melancólico avarento de doer na alma. Todos os pecados nós temos, é que a gente tem a tendência a cair mais. Não é porque o colérico tem uma tendência a cair na ira que ele não pode ser guloso. Que ele não pode ser, sei lá, que ele não pode ser preguiçoso. Então, aí o colérico é a ira, né? Todo mundo percebe de longe que o problema do colérico é a ira. E o que é a ira propriamente dita? É o desejo de destruir algo de imanente no outro. Então, eu não quero destruir só o que o outro tem. Eu quero que o outro não seja. E faltou alguém? Faltou o melancólico, eu citei? Melancólico. O melancólico, Não, vixe, o melancólico. melancólico eu perdi de cabeça, que eu já me perdi de onde é que eu tô. Aí o melancólico, o dele, peraí, eu já me acho. Enquanto isso, eu queria falar a Elaine. Ela comentou que está em dúvida. Mulher, abre o microfone e fala com a gente, porque o seu tom de voz e a sua face diz muita coisa. Eu não sou boa de análise de face, tanto que você já viu que eu já errei duas aí, porque a análise de face não é meu forte, mas estou me esforçando para aprender. Mas abre aí o microfone e fala com a gente enquanto eu vou passando aqui o outro. Elane, é Boa só pra gente tarde. ver seu rosto, pra gente conseguir identificar o seu temperamento. Só isso. Descabelada diz alguma coisa? Diz nada. Todo mundo fica descabelado de vez em quando, não é problema seu, não. Eu cheguei em casa em cima da hora da aula, que eu estava na escola e passei na creche para pegar meu menino. Aí cheguei em cima da hora e ainda fui lá em cima pedir minha mãe para ficar com meu menino para eu conseguir assistir pelo menos um pouquinho, né? Da aula. E cheguei em casa e vi que eu tinha que limpar a cozinha e a varanda, pelo menos. Então, eu estou participando da aula, limpando. Ó. Eu estou lá na varanda, com tudo para Mulher cima. trabalhadeira! Ai, é o verdadeiro que, se não fizer, quem vai fazer? E me fala quais características que você mais se identificou, Elaine. Então, quando você estava falando, né? Quando a pessoa vem falando com você em tom mais alto, eu quero falar muito mais alto, porque quem tem que falar por último sou eu, né? E como você é com relação a desafios, Elaine? Então, eu tenho um pouco de dificuldade em relação a desafio, porque eu tenho dificuldade em tomar decisões. Eu até quero o desafio. Igual eu participando do seu desafio, eu estou ficando desesperada, como eu conversei com você hoje de manhã. Eu quero cumprir todos, entendeu? Mas eu tenho aquela dificuldade. Hoje, ontem, por exemplo, né?
mostrar o seu produto de uma forma diferente. Eu ainda não defini qual vai ser o meu produto, né? Eu ainda estou naquele impasse, porque eu trabalho com lingerie, meu pai faz salgado, quem faz as vendas para o pai sou eu, ele só confecciona. E eu quero também falar, né, as minhas experiências, as coisas que eu tenho estudado, eu quero que as outras pessoas também conheçam Maria, certo? Porque pelo erro de muitas pessoas, principalmente, né, os católicos, pelo erro, por não conhecer, acaba passando para as outras pessoas de forma muito errada. E quem conhece profundamente sobre Maria, né, entende que é assim, extraordinário. Entendeu? Então, eu queria demonstrar isso através de conteúdo para as pessoas entenderem que não é porque um erra que todos estão errados. Entendeu? E Vamos assim, às características. Vamos às contar a características experiência. agora. Ô, Amy, faz umas perguntas para ela aí para você definir. Elaine, acho que a minha internet está muito ruim, tá difícil para entender aqui. Elaine, quando você procrastina, quando você demora a tomar uma decisão, você demora a tomar a decisão porque você está preocupada com o que os outros vão pensar em não errar, ou você fica avaliando cada uma das hipóteses possíveis e não consegue chegar a qual que é a melhor? A Letícia pode dizer para eu decidir a fazer o curso dela quantas vezes eu calculei. Falhou até para mim. Vixe, eu acho que eu vou ter que trocar de lugar aqui, porque a minha internet foi. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, eu perguntei se quando ela procrastina, demora a tomar uma decisão, é porque ela está preocupada com o quê? Com o que os outros vão pensar? Você demora a tomar uma decisão porque você fica analisando muitos fatos e fica numa análise infinita e não chega a lugar nenhum? Analiso muitos fatos. E quando eu penso assim, não, eu vou decidir nesse daqui. Aí eu fico com medo daquele ali ser o errado. Eu já tenho meu veredito. Você também, Andrine? Melancólica? Eu diria uma melancólica. Eu também. Esse nervoso dela, a vontade de falar mais alto que todo mundo, revela uma rigidez, né? E o fato de pensar em mil e uma formas daquilo acontecer e no fim nada dá certo, E é nada porque ela não vai. executou mesmo, né? Esse perfeccionismo em tudo que faz é característica inata do melancólico. E você é perfeccionista, não é, Elaine? Demais. É ótimo. Aos poucos isso vai sendo trabalhado, né? Se sai fora do que eu tracei, para mim acabou tudo. Se eu tiver feito A, B, C, D e o E certinho, quando eu fui fazer o F, saiu um pouquinho fora, para mim o do A até o E não resolveu nada. Até porque você já pensou em todas as variáveis possíveis e imagináveis e ninguém pensou tão bem quanto você. Né? É bem assim. É uma melancólica, Amy. Olha só. Então, agora, se não temos mais dúvida, nós encerramos essa super aula. Espero encontrar vocês em Ô, breve. Nós vamos Letícia, preparar mais aulas boas como essa para que vocês possam participar, para que vocês estejam aqui, para que vocês possam aprender. Espero que da próxima vez, né, você não somente assista, mas convide uma amiga para assistir junto com você, para que você viva esse momento especial, para que ela também viva, para que ela. Ah, que legal! Tem amiga ali sim! Para que você cresça e cresça com outras pessoas ao seu lado, né? É muito bom nós termos essas pessoas ao nosso lado. E a gente vai rapidamente, né? Criando mais força para poder seguir. Meninas, podem se despedir também. eu quero agradecer a todas vocês, né? Esse conhecimento sempre acrescenta muito. Nós não falamos aqui nem um pouquinho do que pode ser tirado, né, de todo esse conhecimento,
mas é o primeiro passo. Se tratando de temperamento, eu falo que é o primeiro passo, porque toda ferramenta de autoconhecimento, que ela não passa pelos temperamentos, ela vai ficar faltando alguma coisa, vai chegar em algum momento, você vai se esbarrar. Né? Porque você precisa se conhecer quem você é na essência. Então, eu tenho certeza que acrescentou muito aqui para nós, assim como foi para mim, e quero deixar o incentivo aqui para quem de fato ainda não está no grupo, que venha, né? E, assim, eu também sou prova do quanto eu tenho crescido com isso, tem sido assim muito bom. Então fica aí o meu convite também para vocês entrarem, porque com certeza vai desenrolar muito a vida de vocês. Com você, Amy. Quero só agradecer, assim, gente, se tiverem dúvidas, aí vocês fazem uma análise pessoal, né? A Letícia você já sabe também, a Andrine sabe. A gente já sabe fazer análise, dá para fazer com análise com mapa natal. E aí você vai ter muito mais informações de analisar tudo da sua vida. Então, quem Tive tiver com até uma dúvidas, deixa ideia nos aqui, comentários Amy. Eu vou aqui. colocar lá no Instagram, na hora que eu for postar aqui sobre a nossa aula, eu vou marcar o perfil de vocês, porque aí as meninas conseguem ir lá e seguirem os perfis de vocês também. E qualquer dúvida, por exemplo, Letícia, eu gosto dessa falação sua, mas eu achei a Andrine tão fofinha que eu queria conversar mais com a Andrine. É só você entrar em contato com ela. Nossa, eu gostei de como que a Amy fala, de como que ela explica. Você gostou dela? Você vai lá e conversa com ela, acompanha as meninas, estão sempre postando. Tem muita coisa para poder compartilhar com vocês, né? Cada um tem uma vivência diferente, e isso é um momento assim muito bom. Então vocês vão lá, vão poder ver o perfil delas, vão poder conversar com elas. As meninas estão lá no direct para poder conversar com vocês mesmo, para poder servir vocês. Então tenham essa liberdade também. Vou mandar lá no grupo também o perfil delas para que vocês consigam conversar. E aqui fica o meu agradecimento. Eu vou colocar, eu sempre faço uma música de despedida. Aí eu quero que vocês deem tchau para mim para eu poder gravar essa tela com a nossa música de despedida.